psicóloga Pamela Magalhães, que vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas hoje sobre perdão. Tudo bom, Pamela? Tudo bom, muito bom estar aqui sempre. Pra gente receber sempre aqui, viu, doutora? Que bom. Com um assunto tão importante, a gente vai falar sobre perdão. A gente fala muito sobre isso, mas eu gostaria de pedir para que você contextualizasse para nós o que é o perdão. Tá. O perdão é uma estrutura psíquica, né? Uma possibilidade da gente elaborar algum sofrimento. Tanto da gente com o outro, quanto do outro pra gente, quanto da gente com a gente mesmo. É uma forma da gente conseguir entrar em contato com essa dor, com esse sofrimento, com alguma situação que gerou essa sensação e poder absorvê-la, entendê-la melhor e poder andar pra frente, né? Senão eu fico presa naquela história mal resolvida dentro de mim. Por que algumas coisas são tão fáceis de perdoar e outras coisas, às vezes, nem têm um significado tão grande para os outros, mas para a gente são tão difíceis de perdoar? Isso é muito pessoal. Claro que é, Jaque, porque cada um tem uma forma de ser, ver e estar no mundo, né? Então, de repente, uma coisa para mim que pode passar batido, para você pode ter grande importância, porque isso diz respeito da maneira que eu entendo a minha vida. Tem a ver com a minha autoestima, tem a ver com as crenças que eu tenho internalizadas. Então, como que eu entendo a vida, o que eu dou importância, o que eu priorizo, qual é a minha história de vida. Então, eu digo que a gente tem que se perdoar sempre, né? Uhum. Perdoar porque chegou atrasado, perdoar porque de repente não foi uma mãe perfeita para o filho, perdoar o outro por de repente falhar. Então, o perdão faz parte, senão a gente se aprisiona nele. Onde que entra, quando a pessoa não perdoa, o que acontece? Onde que entra a mágoa, onde que entra o rancor? O que acontece com o não perdão dentro da gente, doutora? O que acontece é que a gente fica com aquele nó, né? Então, de repente, eu vi, vamos pensar que nós somos amigas, gosto muito de você e, de repente, eu tenho uma expectativa a respeito dessa amizade e, num dado momento, você faz alguma coisa, talvez você nem perceba, que me frustre muito e isso cria um rancor dentro de mim a seu respeito e eu deixo de falar com você e carrego aquela dor. Se eu não elaborar isso dentro de mim, não entender o que aconteceu, qual é a minha parte nisso, qual é a sua parte, qual é o contexto, eu posso levar isso, Jaque, para a minha vida. Então, nas outras relações, eu fico carregando essa história. Isso é muito conhecido em relacionamento afetivo, né? Então, de repente, eu vivi uma traição na minha vida, eu entro numa relação e como eu não elaborei, eu não perdoei, muitas vezes eu projeto isso na pessoa que eu tô, né? Eu acabo sempre tendo esse medo, então eu fico colecionando medos, eu fico colecionando conceitos cristalizados a respeito de muita coisa na vida. É aquela pessoa que fala assim, por exemplo, casamento não existe fidelidade, não existe isso, não dá pra confiar em ninguém. Essas crenças, elas dizem respeito a muito do que a gente viveu e que a gente não elaborou, que não perdoou, que não passou adiante, né? Fica mantendo. A gente pode, inclusive, Jaque, desenvolver patologias psíquicas ou físicas quando a gente não elabora esse sofrimento, essa angústia, esses nós dentro da gente. Eu vou perguntar das psíquicas daqui a pouquinho, mas eu queria perguntar das físicas. O que pode ser? Por exemplo, Jaque, se eu não lido com algo que me gerou um sofrimento muito grande, que mobilizou minha atenção, minha concentração, meu tempo, meu pensamento, eu posso, de repente, prender isso dentro de mim e nós temos os nossos órgãos de choque, que a gente vai chamar dos órgãos mais vulneráveis, que vai variar. De repente, para mim, é o estômago, para o outro é o intestino, para o outro é a cabeça. Então, você pode, por exemplo, desenvolver uma gastrite, você pode desenvolver uma diabetes, você pode desenvolver um câncer, você pode desenvolver uma patologia cardíaca, enfim, hipertensão, N patologias em função do quanto eu não elaboro. É aquela história, quando a mente não elabora, o corpo aflora, que a gente chama da somatização. Por isso que é importante que a gente não fique colecionando nós, senão entope, né? O corpo entope, o corpo somos nós. Agora, você falou e me fez lembrar do órgão de choque. Às vezes a pessoa tá com problema, e daí eu vou dar o exemplo da dor de cabeça, ela já foi no neurologista, já fez todos os exames e não descobre o motivo daquilo. Não vai descobrir mesmo, porque o motivo não é físico, né? O que tá acontecendo físico tá sendo tá desencadeando, sabe, né? Sabe que as pessoas muitas vezes elas buscam o que dá para pegar. Elas buscam um concreto. E às vezes as razões estão justamente no subjetivo, né? Na emoção. Então, vamos pensar, por exemplo, se eu passo um determinado trauma na minha vida e que eu sinto que eu tenho alguma responsabilidade nisso, eu tenho uma dificuldade muito grande de me perdoar em função de uma culpa que eu carrego, que a gente chama da culpa. E eu fico criando, né, assim, nutrindo essa culpa dentro de mim. E essa culpa, ela pode sim gerar esses sintomas físicos, como a gente falou, ou então os psíquicos, a depressão, os transtornos de ansiedade, como a tão conhecida síndrome do pânico. Então são patologias
transtorno obsessivo compulsivo, são patologias que podem, de fato, serem desencadeadas em função dessa vulnerabilidade orgânica que eu fico em função desse emocional que está sobrecarregado. É o psíquico andando junto, na verdade. Com certeza. O corpo, né? O corpo, eu digo, tanto mente e corpo, eles de alguma forma eles precisam liberar esses nós. Então o corpo ele precisa aflorar aquele conflito que está dentro de mim. Quanto menos conflitos eu colecionar dentro da minha constituição, menos problemas físicos ou emocionais eu vou ter. Muitas vezes a gente enlouquece para não enlouquecer. Né? Então as patologias psíquicas, elas acontecem muitas vezes para nos libertar, por incrível que pareça. Por isso que há o sinal de qualquer patologia, de qualquer sinalzinho, qualquer sintoma que tiver físico ou emocional, é importante procurar uma ajuda, porque não é que às vezes eu falo emocional, a pessoa fala, não, mas eu tenho sintoma. Não, o sintoma existe sim e tem que ser tratado. Mas a gente tem que entender de onde vem isso, porque se eu não cuidar da raiz, não adianta eu tirar os frutos podres da árvore. Eu preciso cuidar da raiz. Então, de repente, a pessoa começa a ter o coração, começa a perceber o coração disparar, a mão suar, ela começa a perceber que está tendo essas sensações depois de alguma coisa que aconteceu. A gente está falando dessa situação especificamente, que é o perdão, ou de uma grande culpa, pode já estar desencadeando alguma síndrome do pânico, alguma coisa. Não que de fato o coração não esteja disparado, não que de fato ela não possa ir no cardiologista, mas se ela não tratar psicologicamente, se ela não fizer uma terapia, não adianta ela ficar tomando remédio pro coração. É mais ou menos isso, né? Isso, ela vai ter que tomar uma medicação por aquele sintoma que está acontecendo, porque aquilo está acontecendo de fato. Só que é importante que ela busque também as raízes emocionais disso. Outro ponto importante é para aquela pessoa, né, que de repente está nos escutando, que viveu alguma experiência no passado e que culpa muito o outro. Né? Então, de repente, vão pensar uma separação, né, um relacionamento que não deu certo. Então, fica o tempo inteiro nutrindo aquela raiva do ex-marido e joga tudo nele. Eu não estou dizendo que o ex-marido é um santo, né? Muito difícil ser. Mas tenta olhar um pouquinho o teu lado, né? Tenta lembrar do contexto para poder passar por cima disso e também se responsabilizar por aquilo que é teu. Porque às vezes a gente tem uma tendência só jogar no outro. Né? Eu tenho uma discussão com você, é só a Jaque que fez, ela que errou, ela que é isso, ela que é aquilo. Mas vamos olhar um pouquinho pra gente, porque quanto mais a gente conseguir se perdoar, Jaque, quanto mais a gente conseguir entrar em contato com aquilo que é nosso, mais amadurecimento emocional a gente tem, mais a gente consegue crescer. Eu digo que a culpa muitas vezes é boa, porque a possibilidade de entrar em contato com a culpa é quando eu consigo sair dessa zona conhecida e crescer. Se eu ficar sempre jogando no outro aquilo que é meu, eu nunca vou entrar em contato com as minhas falhas. E aí como eu vou melhorar? Reconhecer o erro é muito importante. Reconhecer as falhas. Somos humanos. Nós falhamos justamente por sermos humanos. E você para aqui pra gente falar mais de culpa já. Mas já que você falou sobre a traição, eu quero ilustrar aqui uma historinha, porque eu acho que eu vejo se repetindo muitas histórias como essas e eu sei que a gente pode ajudar muitas pessoas. Houve uma traição. Eu vou imaginar, não sei por que foi o homem que traiu a mulher. Mas, enfim, né? A gente sabe que hoje acontece das duas formas, mas vamos imaginar assim. O homem traiu a esposa, pediu perdão, a esposa perdoou e continua nessa relação. Só que, até que ponto é esse perdão? Porque toda briga que tem, ela joga na cara dele. Mais ou menos isso que a senhora falou. Toda situação que acontece, ela tá brigando com ele. Todo problema que tem, ela lembra daquilo. Ele ficou 10 minutos a mais no trabalho, ela já pensa que ele tá com outra. Tem uma causa, isso aconteceu porque ele a traiu. Só que, será que perdoou de verdade? Não. É fácil perdoar uma traição dessa? Não perdoou. Então essa pessoa não perdoa, tenha certeza. Eu digo que sim, pode, não que seja fácil, mas sim dá pra perdoar, dá. É uma questão de contrato. Então, houve uma falha, você está falando de uma traição, a gente pode falar de muitas outras coisas que acontecem numa relação. Quando a gente fala de traição, não necessariamente só com outra pessoa, isso pode ser, tem outras traições numa relação que podem acontecer, desses contratos que eu estou dizendo. Então é importante que se converse muito quando acontecer alguma situação dessa na tua vida. Então conversa com o teu marido, com a tua esposa. E é muito importante que essa conversa seja transparente e que seja pesado a possibilidade de realmente perdoar, porque a gente tem que pensar qual é o meu limite. Porque de repente eu tenho um limite já que eu não aguento perdoar. Eu não vou aguentar, eu preciso entender. Por isso que o autoconhecimento é importante, para eu entender se eu tenho estrutura para de fato passar por isso. E não é passar por cima disso. É na verdade elaborar, compreender, aceitar, perdoá-lo, entender qual é a tua parcela também, né? De repente se houve uma parcela,
na maioria dos casos há, tá? Então é importante que se entenda isso e se perdoou, é perdoar mesmo. Não é na primeira discussão jogar isso na cara, isso não é, aí você não perdoou, né? Então se você faz uma coisa pra mim, independente de relacionamento amoroso, uma amizade, você fez uma coisa que eu não gostei, eu te perdoo, eu perdoei mesmo. Não posso ficar voltando o tempo inteiro e viver nessa sombra, senão a relação não tem paz. É uma relação em que o indivíduo ele pisa em ovos, porque ele fica movido pela culpa e essa relação ela perde totalmente a qualidade. Agora, existem muitas relações que acontece novamente um recontrato e ela pode ser sim muito gostosa e ser muito mais crescida. Ela cresce muito, ela amadurece. Inclusive porque o outro percebe que o parceiro compreendeu, né, conseguiu lidar com isso. Pode ser muito bom para a relação. Agora, como que a pessoa descobre se ela vai conseguir passar por isso ou não? É importante uma terapia nesse momento? Antes da terapia até, né, é importante que ela tente se conhecer, né, ali nessa relação. Conversando, entendendo como que é essa relação, porque para eu perdoar uma traição, essa relação ela tem que ter uma estrutura, uma cumplicidade, né? Então, se for uma relação muito frágil, muito provavelmente não vai aguentar. Agora, se tiver outros pilares ali que suportem, aí a possibilidade é grande, porque o outro também vai conseguir dar esse apoio, né? Ele também vai dar ponto, vai ajudar. Como se descobriu essa traição? Acho que conta muito. Exato. Tudo que envolveu essa traição. Como estava a relação, né? Mas respondendo a tua pergunta, é importantíssimo o autoconhecimento. E se não tem isso, se ainda sente muita vulnerabilidade pessoal, egóica, é importante procurar sim uma psicoterapia, procurar uma ajuda, claro. Em alguns casos não vai adiantar, então acho que de repente pensa um pouco, porque para ficar dentro de uma relação culpando o outro o tempo inteiro também não é o ideal. Não, ninguém tem paz, né? Nem aquele que sofreu a traição, nem aquele que fez. Então, porque às vezes a relação ela já está tão fragmentada, tão quebradinha, que um puxa o gatilho, né? Que é o que trai. Mas não quer dizer que essa relação não esteja muito atrapalhada já, né? Então, e lembrar que tem outras traições também, tá? De repente aquele que trai com um outro parceiro também se sente muito traído nessa relação. É importante analisar. De tudo, né? Às vezes a gente pode falar de dinheiro, de um acordo que eles tinham feito que o outro desrespeitou. Um afastamento, né? O indivíduo, às vezes, ele vai se afastando, né? De repente a mulher começa a se envolver com os filhos e no trabalho e não percebe que de alguma forma vai se afastando desse parceiro, ele vai se sentindo sozinho, ele fica mais vulnerável, ele fica mais carente e acaba cometendo a traição. Não estou dizendo que é bacana, nem estou dando ponto para isso, mas que a gente tem que analisar um contexto para ver como a gente pode contribuir também para evitar esse desfecho, é super importante. Pra gente perdoar é preciso, por exemplo, você acaba de contar uma história que pode fazer com que essa mulher pare e entenda a parcela dela dentro de uma relação, assuma a sua culpa. Sim. Isso pode acontecer numa amizade. Poxa, o outro foi lá e te traiu na amizade, ou a sua mãe, o seu pai, o seu irmão fez alguma coisa. Peraí, mas vamos entender o que eu fiz que possa ter colaborado para essa traição. É importante parar, pensar e elaborar? É muito importante, Jaque, porque a partir do momento que eu começo a analisar qual é o meu pedaço, eu também consigo dar ponto pra mim, eu consigo crescer. Porque tem pessoas que, assim, por exemplo, vamos pensar no âmbito profissional. Toda vez que ele tá num trabalho, ele sente que o chefe persegue. Então, o chefe é sempre perverso comigo. Aí ele muda de emprego. Tá vendo? Eu sou perseguido. Então, é sempre a mesma história. E é claro que pode acontecer de fato do chefe perseguir. Mas é importante que ele observe aonde ele contribui para que haja essa reação. Porque às vezes a gente tem uma ação, né, um comportamento padrão que a gente não percebe e que causa essa reação no outro. Então, por isso que é importante a gente analisar o nosso pedaço, justamente para a gente poder evitar os mesmos desfechos. Por isso que tem que olhar, né? Deixa eu me perdoar com essa falha, porque se eu negar, se eu for jogando para baixo do tapete, eu não entro em contato e eu repito sempre a mesma coisa. E com muito mais dor, né? Que é o machucado em cima do machucado. Ferida em cima de ferida, Ferida em cima de ferida. Algumas pesquisas têm apontado que a causa do câncer pode ser também psicológica. A falta de perdão e o acúmulo de tudo isso que a gente falou pode ter alguma relação com câncer, na sua opinião, pelo que você percebe? Olha, quando alguém fala assim, né, que fulano fez o câncer, né, eu acho que é uma responsabilidade tão grande para quem está sofrendo, já é tão difícil lidar com esse diagnóstico. Acho que se a gente pensar dessa forma, fica mais pesado. Mas se a gente puder olhar independente de desenvolver câncer ou qualquer patologia, para que a gente tem que ficar conservando, né, criando, desenvolvendo dores dentro da gente, né? Porque essa dor dentro da gente, de alguma forma, ela vai querer sair,
né? Até por sobrevivência. Então, evitar concentrar esse sofrimento, essa dor. Tentar lidar com isso. Antes que surja qualquer coisa. Vamos pensar isso antes que surja qualquer coisa, porque às vezes o que acontece, a pessoa tem tanto medo de lidar com isso, tanto medo de olhar as suas feridas, que a pessoa vai negando e aquilo vai crescendo lá dentro. É que nem machucadinho. A gente machuca, põe band-aid, às vezes abre, tem um buracão, né, no joelho. A criança faz muito isso. Então é perigoso a gente lidar assim com as emoções. Então, no primeiro momento que tá triste, lida com a tua tristeza, olha pra ela. Tá triste com o outro, divida, conversa com o outro. É sempre, não vai perder nada. Nada. Muito pelo contrário. Agora a gente falou sobre a culpa, e a culpa boa, né? A culpa é importante da gente conseguir ver a nossa parte, a nossa parcela. Só que eu quero falar sobre o excesso de culpa e a falta de perdão pra si mesmo. Isso também não é perigoso? É um aprisionamento. Quando eu cultivo esse excesso de culpa, eu vivo num aprisionamento. Eu posso tanto ser uma pessoa, eu posso tanto adotar uma personalidade vitimizada diante da vida. Então, sou culpada porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu fico nesse lugar, porque eu tenho um ganho secundário também, né? Então, minha família toda se mobiliza porque eu sou uma coitada, eu tenho culpa, né? Ou então, eu paraliso. Então, vamos pensar, por exemplo, numa situação drástica de uma mãe que perde um filho de uma forma fatal, né? Num acidente. Eu valido o sofrimento dessa mãe, horrível, né? Uma dor absurda, mas é muito importante que ela consiga elaborar isso, respeitar um tempo, que é uma dor que tem que ser respeitada. Então, o luto é importante, são estágios que devem ser respeitados. Mas depois disso, também olhar para os outros filhos, né? Senão eu tô só olhando para um que não está mais aqui e deixo de olhar para outros. Então, ao invés de perder um, eu perco 3, 4. Então é importante olhar para isso também, se permitir, não ficar na culpa só. Não, eu não posso ser feliz porque perdi isso, eu não posso ser feliz porque eu me separei e minha família ficou desgostosa comigo. Então, se perdoar nesse sentido para poder viver, senão eu fico aprisionado nesse sentimento. Eu vou fazer uma pergunta então para daqui a pouco, que é qual o primeiro passo para se perdoar. Perfeito. Você deu aí alguns exemplos e me fez lembrar de vários. Ontem a gente falando sobre sofrimento acabou esbarrando um pouco nesse assunto. As mães às vezes se sentem muito culpadas. De repente a mãe estava na direção de um carro que se acidentou e seu filho morreu, por exemplo. Ou era o pai que estava cuidando da criança e a criança se acidentou e morreu ou ficou muito doente. Daí a mãe culpa esse pai. Enfim, como lidar com essa culpa? Qual o primeiro passo para se livrar dessa culpa? Eu vou pedir para você responder daqui a pouquinho pra gente, tá? Por onde a gente pode começar. Continuo conversando com a Pamela Magalhães. Pamela, doutora, eu te pergunto, qual o primeiro passo para se perdoar de algo muito grave que tenha feito? Muito importante que eu entre em contato com aquilo que tem acontecido. Vamos pensar numa situação em que eu tenha vivido uma relação e que eu não tenha agido muito bacana nessa relação, né? Cometido uma infidelidade, por exemplo, que é um caso muito frequente. E de repente eu me vejo terminado nessa relação, a relação acaba e isso bate uma culpa danada, uma dor. Olha o que eu fiz, meu Deus, me dá com a cabeça. Então eu posso ficar remoendo isso, essa dor, me vitimizando, vitimizando não, vitimizando no sentido assim de, poxa, olha o que eu fiz, eu faço tudo errado. Ou então eu posso pegar isso para um crescimento já, que eu então posso falar, nossa, olha como eu agi, como eu posso fazer melhor, para um amadurecimento psíquico mesmo e emocional. Agora, em casos, por exemplo, que a gente não teve culpa, mas se culpa, como você disse, uma mãe está num carro, numa rodovia e de repente vem um carro, um caminhão e tem um acidente, o filho morre, é uma dor absurda e muitas vezes a mãe se corrói com a culpa. O que eu fui sair com esse menino? Ai, meu Deus, o que eu fiz? Eu não prendi bem o cintinho, eu estava muito rápido. Então é importante entrar em contato com a tua relação, como era a tua relação com esse filho, né? Até para você entrar em contato, como isso de fato não foi intencional, né? Que de repente o mundo tem subterfúgios aí de destino, né? Que são delicados, assim, que são questionáveis. Então, ao invés de ficar olhando isso, se machucando, numa realidade que agora não dá para mudar, a gente tem que lidar com sabedoria, respeitar o tempo, tá? O tempo dessa dor, o tempo desse luto e também entender que eu preciso tirar um aprendizado com isso, então de uma forma racional, né? Eu falo de fora para dentro, porque dentro muitas vezes está dilacerado. Então respeitar o tempo, procurar lembrar dessa relação para que você se fortaleça, internalize esse afeto, para você conseguir tocar a tua vida. Senão você se paralisa nessa dor e não consegue viver a sua vida de forma tranquila, com paz. Você falou uma coisa que eu queria que você falasse um pouco mais, porque eu já ouvi várias pessoas que perderam seus irmãos e me dizem, e assim, várias pessoas já me disseram isso, que perderam a mãe
junto, porque a mãe para de viver os outros filhos, Sim. ela só vive o filho que morreu. Então vale a pena, de repente, essas mães, por mais difícil que seja, despertarem para os filhos que estão vivos, né? Isso, senão ela acaba perdendo muito mais, né? Então, se a gente não consegue mudar um desfecho que já aconteceu, né, Jaque? Uma dor que tá ali, então é importante olhar para o resto que existe. Inclusive, é claro que emocionalmente a vontade muitas vezes é de ficar dormindo, é de parar, é de sumir, mas não, né? É importante nesse momento apelar muito para a coragem, o exercício da coragem, para poder lidar com essa situação e resgatar aquilo que você tem, até por amor, que eu tenho certeza que esse filho, de repente, que não está mais aí, tudo que ele quer é que você esteja feliz e que você possa suprir as carências desses filhos, né? Dar muito amor. Isso é importante, né? Eu acho que nesse momento, de verdade, é bacana buscar na racionalidade um anteparo para você lidar com essa situação. Senão você fica presa ali na dor, né? Só cultivando, remoendo, cultivando. Vamos ver, Thiago, que as pessoas estão comentando aqui no nosso Facebook? Tô sabendo que tem muitos comentários, eu tô sem óculos, qualquer coisa você me grita aqui, Thiago, no meu ouvido, ó. A Rose diz que o melhor remédio é se perdoar primeiro. Já vivi estes sintomas e hoje eu não dou lugar para esse tipo de sentimento que é tão nobre diante de Deus. Bacana. Porque achamos que quando perdoamos... A pergunta é se perdoar é o melhor remédio, tá, gente? Tá. A Rafaela diz, porque achamos que quando perdoamos pode acontecer de novo. Entretanto, cada caso é um caso. Eu já fui traída e não acreditei que poderia dar certo novamente, porém deu. Olá. Dei uma segunda chance à pessoa e ela me provou que não faria de novo. Deus nos ensinou a perdoar. É isso que a gente estava falando, né, doutora? Olha que experiência legal que ela teve, que é justamente o que a gente estava falando. Teve primeiro essa crença de que não posso perdoar, vai repetir, e de repente ela viu que deu para ser diferente. Há pessoas e pessoas, né, Jaque? Então há situações que, claro, que a pessoa consegue lidar com isso, consegue fazer e agir de uma forma melhor, e tem outras que não. Aí vai muito do quanto você aguenta pagar para ver. É muito pessoal. É muito pessoal. É muito pessoal. A Cristina Estevam diz que sim, mas perdoar de coração. Quando perdoamos de coração, a ferida é cicatrizada e não dói mais. Se falar que perdoe quando lembrar dói, então não foi liberado o verdadeiro perdão. Beijo, muito Jaque, bacana. Beijo. É bem isso que a gente falou, ela sintetizou, eu acho que né? a Cristina tá falando, acho que a essência do que a gente está tentando transmitir aqui. Então, perdoar de coração, perdoar de corpo e alma, para que você consiga transpor essa dor, né? Que você consiga reviver outros afetos, não ficar preso numa experiência. Não, tem muita gente que vive uma experiência negativa, né? Com uma paixão, com uma amiga, seja o que for, com um pai, com uma mãe, e acredita que isso é a forma, né? É um padrão conceitual, um padrão comportamental. E não. Né? Cada caso é um caso e nós mudamos muito, Jaque. Nós somos seres adaptáveis e mutantes e que se a gente estiver interessado em se aprimorar, a gente sempre pode melhorar. Sempre. A Tati disse que o tema é muito interessante. É verdade, Pamela Magalhães é uma excelente profissional. É isso mesmo, eu também acho, ela é excelente. Obrigada. A Gabriela diz que o perdão é o remédio da alma, o próprio Deus diz que devemos perdoar uns aos outros. A Zilda diz que está muito triste, pois tenta perdoar o genro e a mãe dele e não consegue. Eles humilharam muito minha filha e meus netinhos. Esse programa veio na hora certa, parabéns, Zilda, obrigada, um beijo. E eu vou pedir já para a doutora Pamela, então, ajudá-la. Tá. Zilda, eu acho importante a gente aprender com as nossas experiências. Então, de repente, se você está falando que esse genro, né, que eu esqueci que é outra pessoa, a mãe do genro também, te machucou tua filha, enfim, feriu as pessoas que você ama, é bacana a gente pegar isso com um aprendizado, não ficar presa nessa dor, porque você se corrói, né, você acaba fazendo mal para si mesmo, vira tóxico para você. Então, a gente precisa aprender com alguns comportamentos dos outros que não são bacanas, que não nos fazem bem, nos preservar com alguns distanciamentos para uma autopreservação, mas não ficar remoendo e cultivando sentimentos negativos que não vão te ajudar a agregar em nada. Então, observe, né, tenha perto de você quem te faz bem e se não tiver outro jeito de manter distante quem não faz muito bem, que você se preserve. Tá ali perto, mas você tá no seu cantinho e você vai encontrar uma forma bacana de se cuidar, né? Até porque se bobear, eles não estão nem aí, né? Estão vivendo a vida deles. Estão tocando a vida deles. Né? Porque, infelizmente, a gente vive num mundo em que tem seres humanos que vivem pro bem, né? Que fazem coisas boas e tem pessoas estrategistas, né? Pessoas com comportamentos duvidosos e a gente tem que ter essa firmeza, né? Esse componente emocional que nos estruture para poder lidar com
com qualquer jeito, né? Com pessoas de tudo que é tipo. A gente precisa disso. Não dá pra eliminar. Falta 3 minutinhos pra gente encerrar. Tá. E eu queria que você deixasse as considerações finais do que você acha que ficou faltando pra gente complementar e ajudar quem tá nos assistindo. Tá bom. Então vamos lá. Se você percebe que há um sentimento dentro de você que te paralisa, que faz com que você repercuta de uma forma negativa em vários âmbitos da tua vida. Então, de repente, no profissional, você percebe que tem algumas feridas aí que gritam em determinados momentos que você está prestes a dar um salto significativo. Reveja, perceba quais são essas crenças que ficam ali no teu ouvido, martelando e fazem com que você não consiga atingir esse êxito profissional, para que você reveja, para que você perdoe experiências que não foram positivas lá atrás, que te machucaram, e acredite que você pode sim fazer isso diferente, você pode fazer isso de uma nova forma, se você conseguir pegar tudo isso como um aprendizado. Assim para as relações afetivas também. Cada experiência é uma nova experiência e pode ser diferente sim. E você não se culpe por algo que você pode ter feito em um momento da tua vida lá atrás, porque a gente está o tempo inteiro em desenvolvimento, a gente tem que aprender com os nossos erros, não tem que se crucificar e não tem que se autoflagelar por falhas do passado, muito pelo contrário. Pegue-as, use essa culpa para crescer, para aprimorar teu comportamento sempre, né? Muito bom recebê-la aqui, né? Ela fala muito bem, nos instrui muito bem. Sabe que nos bastidores fica todo mundo conversando com ela, porque ela sempre tem alguma instrução para dar. Um prazer te receber aqui sempre, viu? Eu que digo. Muito obrigada, é uma viu? delícia estar aqui. Obrigada pela simplicidade, pelo carinho que você nos Obrigada, trata. Jaque. Quem quiser entrar em contato, tem o site www.pamelamagalhães.com.br www.pamelamagalhães.com.br. Tem o e-mail que é contato@pamelamagalhães.com.br e o telefone da clínica, que é o 0 operadora 11 5561 5222. 0 operadora 11 5561 5222. Eu acho que uma coisa importante pra gente falar é a importância do autoconhecimento. Às vezes a gente deixa pra procurar ajuda só na hora que um grande problema aparece. Se a gente já fizer um cuidado com a gente mesmo, se a gente já fizer a terapia, já tiver a noção do autoconhecimento, quando a gente passa por um grande problema, fica mais fácil lidar com ele, né? Não seja um estranho para si mesmo, né? Você pode ser o seu melhor amigo ou o seu pior inimigo. É por isso que o autoconhecimento que você está falando é fundamental. Então é bom procurar terapia muitas vezes, viu, gente? Volta sempre, por favor, tá? Sempre. Prazer te receber aqui. Obrigada, Jaque. Um beijo grande para você e para todos. Um beijo grande.